parte do speaking, vocês têm várias formas de estudar o speaking, tá? Uma delas que eu sempre falo, sempre tentam falar com o nativo. Tem muitos grupos aí na internet, cuidado com esses scams, cuidado com aquele bonitão que quer casar, que tá te oferecendo um mundo e depois pede dinheiro. Cuidado com isso, seja esperto, seja malandro do Rio de Janeiro. Não dê mole para esse tipo de pessoas. Mas tentam falar o inglês nesses grupos, conversar, e eles adoram, sabe, conversar. Tipo, canadense ama conversar, americano, então eles vão ficar muito felizes de conversar com vocês. Para a parte do speaking e do listening, eu trouxe, que na época eu usei esse curso e eu gostei muito. Eu vou botar também o nome dele para vocês no Stories no final. Não se preocupem. O que é esse curso? Eu comprei, o nome do professor é A.J. Hoge. Acho que vocês já ouviram falar dele. Ele é americano. O inglês dele é maravilhoso e ele vem de um curso que é assim. Tem uma história, ele cria histórias e essa história ele fala no presente e ele fala no passado e ele fala no futuro. Então ele repete essa história e você vai escutando. A metodologia dele é você escutar essa história, digamos, 1 hora por dia, uma mesma história, 1 hora por dia. E você, gente, você vai repetindo aquilo ali, e você vai aprendendo tanta coisa. Por exemplo, você tá caminhando, treinando, você tá cozinhando, você tá arrumando a sua casa. Sempre treina essa parte do inglês quando você estiver fazendo alguma atividade, porque isso vai meio que entrar na tua mente naturalmente, não vai ficar tão sacal você sentar e ficar escutando uma pessoa contando uma história e você repetindo aquela história. Com o tempo, isso torna-se um pouco cansativo. Só que a ideia é inconscientemente você tá escutando aquela história, fazendo alguma atividade aí da sua casa e você vai repetir. É igual música, que você não tá nem se ligando que você tá falando, abrindo a boca e cantando. É a mesma coisa. Eu vou colocar o nome dele lá. O nome do curso é Effortless. Effortless significa sem esforço, esforço mínimo. English, learning. Então você aprende o inglês sem esforço. E aí, repetindo, aí ele conta aquela história no presente. Aí depois ele conta a mesma história usando todas as palavras e todas as frases no passado. Então, por exemplo, I am drinking coffee now. I am drinking coffee now. Eu tô fazendo isso agora, no presente. Aí ele vai falando, I drank coffee yesterday. I drank coffee yesterday. Então ele muda as frases, aquela história, no futuro, I will drink coffee tomorrow. E aí aí você vai repetindo aquilo, mas você vai bastante no presente. Escuta aquela mesma história no presente. Se você ainda não está bem, escuta mais uma semana. Tem uma metodologia. Ele ensina isso muito bem. Tô fazendo propaganda dele de graça, tá? Mas vale a pena porque me ajudou muito. E eu já vi YouTube de outros brasileiros, enfermeiros, que foram até para os Estados Unidos, são enfermeiros lá hoje e que usaram a metodologia desse cara. Você compra, obviamente. Eu já vi isso de graça na internet, aí se você procurar. Eu acho que é errado, porque é pirataria. Alguém provavelmente jogou o curso dele na internet, mas eu já consegui ver na internet de graça. E você também pode comprar, e eu acho que é vitalício o curso dele, se eu não me engano. E você vai ver como seu inglês vai dar um up. Vai dar um up. E eu vou colocar isso no stories pra você, tá? Então, é Effortless English. Learn to speak English like a native. Então, você vai falar igual um nativo e você vai aprender assim, ó, rápido. Eu tô trocando experiência, né? Eu tô ensinando vocês a melhor forma de estudar o inglês sem ser tão maçante, de ficar aí gastando rios de dinheiro com os cursos de inglês no Brasil, porque é só isso que eles servem.
Eles te deixam lá 10 anos e você não consegue falar o inglês. Eu vejo pelo meu irmão, ele estuda inglês há muitos anos. Às vezes, quando ele fala comigo, aí eu não entendo nada. Porque, infelizmente, é isso que os cursos de inglês fazem no Brasil. Então, vamos, só pra gente focar mais uma coisinha aqui, pra gente entrar na parte do Selbam. Ouve muito inglês, mesmo que você não esteja entendendo nada. Pode ter certeza que a tua mente vai suck it up, ela vai gravar alguma coisa ali. Então, escutem muito podcast, eu sempre falo, o VOA, Learning English. Tem para várias áreas, esportes, saúde. São podcasts com jornalistas nativos que falam inglês muito tranquilo. Tem inglês para o principiante, né, para o básico, para o intermediário, para o avançado. Vou colocar isso lá no Stories também novamente, mas eu já falei desse podcast. Eu estudei muito com esse VOA, porque eu escutava, eu tentava escrever o que eu escutava e eu repetia. Olha quantos skills eu já estudava ali, pegava 30 minutos de um trecho de um texto, e aí eu escutava aquele trecho, eu tentava escrever o que eu escutava. Quando não era certo, eu ia lá, checava, né, porque tem o texto, né, por escrito, e aí depois eu via as palavras que eu errava, eu via como que ela era spell, né, como era escrita, tudo. Então ali era assim, uma riqueza de informações que eu tirava estudando sozinha. Então para com esse negócio de que você não consegue falar inglês, você não sabe inglês, né? Você não sabe, não, você não quer. Aí é diferente. Aí você tá pegando a oportunidade aqui do Canadá, ó, e jogando no lixo. Você consegue sim se você quiser. Se você for determinado, focado, se você realmente sentar e estudar, você consegue. Então, escuta mesmo que você não esteja entendendo nada. Uma hora você vai entender. E a compreensão. Tente não compreender todo o contexto da conversa, gente, até hoje. Eu tô aqui há quase 13 anos. Às vezes eu não consigo entender todo o contexto da conversa, palavra por palavra. Eu não entendo, mas eu entendo o total. E aí eu consigo responder. Então parem de se martirizarem, serem tão duros com vocês. Não é assim. Isso vai vir com o tempo, com a fluência, quando vocês começarem a trabalhar, que vocês começarem a falar, vocês vão ver a expressão facial, a boca. Às vezes agora com máscara fica um pouco difícil, mas fica difícil para todo mundo, até para o nativo às vezes entender. Um nativo entender o outro. Mas a questão é assim, é todo um contexto, não é só escutar. É você ver a expressão facial do corpo, né, do body, das mãos, dos olhos. Então vocês vão conseguir. Não fiquem com medo de enfrentar isso. Isso é o passaporte para vocês virem para cá.